Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vamos agora ver a nossa aula de número 14, que é a aula de revisão e avaliação. Vamos então para a nossa aula? Muito bem, vamos então falar nessa aula sobre poder, política, Estado, e é tudo a mesma coisa? Às vezes, no senso comum, a gente troca eles como se fossem sinônimos, mas não são. Por isso, agora a gente vai ver cada um deles. Vamos ver, então, os termos, eles são muitas vezes utilizados como sinônimos. Todavia, sociologicamente, são analisados como elementos distintos. E agora nós vamos ver cada um deles. O poder pode ser entendido como a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros em determinada relação social. Então, isso é poder. Política. A política pode ser entendida como os meios pelos quais um sujeito ou um grupo se organiza, exerce o poder ou conquista esse poder. E Estado. O Estado é um modo específico de exercício do poder e a forma como se organiza o sistema político na maioria das sociedades modernas. Tudo bem? Agora vamos então falar sobre poder, conceito e definição. Muito bem, vamos então agora falar especificamente de poder. Na concepção weberiana, o poder, e de Max Weber, o poder tem a ver com a possibilidade de impor sua própria vontade numa relação social, mesmo que haja resistência alheia. Então, todas as relações sociais estabelecidas entre indivíduos, instituições e coletividade são também relações de poder. Então, vejam lá, essas relações podem acontecer, relações de poder podem acontecer nas relações familiares, entre pais e filhos e pais, na relação de amizade, nas relações entre patrão ou patrões e empregados e na relação entre governante e governados. Então, existe essa relação de poder, certo? E as formas de exercer o poder, quais são essas formas que você exerce o poder? Então, nós temos aí o poder econômico, o poder político e o poder ideológico. Nós vamos ver agora cada um deles em particular. Vamos lá? Muito bem. Vamos então agora tratar especificamente de cada um deles. O poder econômico consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedades. Então, você usa do poder econômico, do dinheiro, para submeter as outras pessoas, Poder ideológico consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzam determinado modo de perceber o mundo. Então, você vai dar aos outros a percepção de mundo que você tem, a sua concepção de mundo. E o poder político refere-se à possibilidade de uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre determinada coletividade. E aí nós vamos tratar sobre a questão do monopólio legítimo do poder. O monopólio legítimo desses instrumentos, segundo Norberto Bobbio, consiste em o poder político, ou seja, o consenso social de que aquele que detém o poder político pode fazer valer sua vontade sobre a coletividade em determinadas condições sociais e históricas pré-estabelecidas. Então, aí nós tratamos das formas de poder, certo? Vamos então agora para o poder legítimo e as formas de dominação. As formas de exercer o poder podem ser legítimas ou não. De acordo com Max Weber, elas são legítimas quando a influência exercida é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro. E ela não é legítima quando pressupõe apenas o uso da força para a imposição da vontade,
como é o caso das ditaduras. Então, o poder não legítimo, né? Max Weber chama o exercício legítimo do poder de dominação. E é isso que nós vamos tratar agora, das questões de dominação em Max Weber. Vamos lá? A dominação legítima. Max Weber e a dominação legítima. A sociologia weberiana classifica 3 tipos de dominação legítima. Ele chama a primeira, a tradicional, que consiste na crença em instituições e regras transmitidas de geração em geração, conduzidas por um indivíduo ou grupo de pessoas que se baseiam nos costumes para exercer a dominação. Certo? Depois, nós temos aí a dominação carismática. A dominação carismática é a obediência se sustenta pela crença, né, dos subordinados nas qualidades superiores do líder. Isto é, acredita-se que há qualidades excepcionais em determinado indivíduo, algo que o torna superior aos outros e lhe permite exercer lideranças ou controle sobre eles. Nós temos aí como a dominação carismática, né, a ideia do nosso líder religioso, por exemplo, o Papa, né, é um líder carismático. E a outra forma de dominação legítima, que é a racional legal. A dominação se dá por intermédio das leis, ou seja, está fundamentada em normas e regras que são aprovadas e aceitas por todos, né? No caso, por exemplo, os governantes, a própria polícia, né, que tem o poder legítimo, né, aí da força. Então, pela lei, ela exerce o poder da força. Muito bem, vamos então continuar aí a nossa reflexão, falando aí sobre a dominação carismática, né? A dominação carismática. Nessa forma de dominação, a obediência se sustenta pela crença dos subordinados nas qualidades superiores do líder, isto é, acredita-se que há qualidades excepcionais em determinado indivíduo, algo que o torna superior aos outros e lhe permite exercer liderança ou controle sobre eles. O que legitima esse poder? É a qualidade do líder. No caso, ou pode ser um líder político ou então um líder religioso, né? Muito bem. E aí, a gente tem aí como exemplo aí o nosso Papa, né? O Papa Francisco, que faleceu nessa semana. Vamos então aí para continuar essa nossa reflexão falando sobre a dominação racional legal. A dominação racional legal. Aqui a dominação se dá por intermédio das leis, ou seja, está fundamentada em normas e regras que são aprovadas e aceitas por todos. O que legitima, né, essa dominação? São as leis, né? E aí nós temos exemplo, né, da própria sociedade capitalista, sociedade socialista, etc. E aí vamos passar para um outro tema que foi trabalhado na nossa aula, que é a questão do reconhecimento, a luta pelo reconhecimento. Então vamos lá. Onde e quando nasce a teoria do reconhecimento? A teoria do reconhecimento, de Axel Honneth, surgiu na Alemanha, sob influência das ideias do jovem Hegel, no contexto da teoria crítica e na escola de Frankfurt, né? Axel Honneth parte da ideia de que a interação entre os sujeitos é fundamental para a formação da identidade e da justiça social, e que essa inter-relação se dá através do conflito. Então, na sociedade, um grupo de pessoas, né, está aquém dos direitos, e então essas pessoas vão lutar pelo seu reconhecimento como cidadão, ou como cidadã. Nesse processo acontece um mútuo reconhecimento de si, enquanto sujeito, e do outro, como seu igual e, ao mesmo tempo, diferente. Então, os indivíduos são iguais, são diferentes, mas têm direitos, são sujeitos de direitos. Por isso, se luta pelo reconhecimento desses direitos. Só há luta pelo reconhecimento quando há o não reconhecimento. Então, o não reconhecimento leva à luta pelo reconhecimento. E aí ele traz 3 esferas de reconhecimento social, que é a esfera do amor, né? O que ele diz sobre a esfera do amor? A esfera do amor, depois a esfera do direito e depois a esfera da solidariedade social, né?
Então, ele vai tratar cada uma delas. Então, vejam, quando você, dentro da teoria do reconhecimento de Roné, de Axel Roné, ele vai, então, dizer que há 3 esferas de reconhecimento, né? Muito bem. E aí nós vamos trabalhar agora o reconhecimento versus desrespeito, né? Buscar essa relação. De acordo com o autor, em contraposição às esferas do reconhecimento, existem 3 maneiras de desrespeito, isto é, de não respeito àqueles direitos que ele coloca lá. Então, a violação, primeiro, a privação de direitos e a degradação. Não é isso? Vejam lá. Então, na concepção de Roné, os conflitos sociais são uma forma de resistência à negação do reconhecimento, ou seja, ao não reconhecimento, o que leva ao resultado paulatino de superação. Então, na busca desse reconhecimento, você vai, então, superar esse não reconhecimento, né? E aí, os grupos sociais, os entes sociais, né, eles vão, então, buscar na arena social, buscar esse reconhecimento. O desrespeito, que a princípio nos parece experiência individual, na prática, vai assumindo um caráter coletivo na busca por reconhecimento. E aqui, por exemplo, nós podemos trazer a questão dos indígenas, a questão da mulher, a questão dos negros, a questão dos homossexuais, né? Então, esse não reconhecimento de cidadania leva as pessoas se organizarem, que esse direito que parece ser individual, ele se torna uma questão coletiva e vai se agrupar e lutar por esse reconhecimento, para que a sua cidadania seja reconhecida. Não é isso? Então, a cidadania é definição e conceito. É preciso que a gente entenda que essa questão do reconhecimento ele tem muito a ver com a questão da cidadania. Não é isso? Vamos lá, então. A cidadania, etimologicamente, o termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Daí, cidadão, ser o indivíduo morador da cidade, portador de direitos e deveres, né? Então, o indivíduo que na Grécia chamava de político, né, que morava na polis, que era o sujeito de direito, que tinha direitos e deveres. Então, a cidadania ela é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, no caso, um Estado, e de possuir direito e deveres resultante dessa condição. Se você vive no Estado, você tem direito e deveres, né? Na definição da filósofa alemã Hannah Arendt, a cidadania é o direito de ter direito. Vejam lá, né? Direito de ter direito. Ter a cidadania de um país significa ser reconhecido como cidadão pelos que ali vivem. Assim como você também os reconhece como cidadãos. Então, se nós vivemos no Brasil, nós somos brasileiros, temos direitos e deveres. Eu me reconheço como cidadão brasileiro, mas reconheço também o outro que está aqui, que também é sujeito de direitos e deveres, né? Muito bem. E aí nós vamos falar dos direitos de cidadania civis, políticos, sociais e difusos. Um outro teórico chamado Thomas Humphrey Marshall, sociólogo britânico, identificou 3 tipos de direitos que formaram a cidadania moderna na Inglaterra, mas que também fundamentam a cidadania moderna hoje. Direito civil, ele chama. Primeiro direito. São aqueles que permitem aos cidadãos exercerem a sua liberdade individual. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de iniciativa. Os direitos civis se consolidaram a partir do século XVIII. E aí foram crescendo cada vez mais. Os direitos políticos são os direitos que permitem ao cidadão participar do exercício da vida política, direito ao voto, né, que consolidou-se no século XIX, do voto e também ser votado, né? Ao mesmo tempo que você vota, você também pode ser votado. E os direitos sociais são aqueles que garantem ao cidadão o mínimo de bem-estar econômico e vida digna dentro dos padrões do país e da época em que se vive. Por exemplo, direito à educação,
direito à saúde, direito à segurança, à seguridade social, né? Direito à própria segurança, né? Tudo isso. Ganharam força esses direitos a partir do século XX. Muito bem. E aí nós vamos para falar agora sobre cidadania, que é uma condição que permite a participação de todos como iguais na discussão política e, ao mesmo tempo, uma reivindicação de que todos participem da herança comum da sociedade. Então, a sociedade ela é de todos. Então, todos têm direito de participar, né, dessa sociedade, tendo direito à moradia, direito à educação, direito a transporte de qualidade, né, direito a você ter acesso à universidade, a emprego, né, a moradia, a saneamento básico, tudo isso. Então, luta por reconhecimento e justiça social. A luta pela cidadania é o cadinho onde se forja os cidadãos, né? É ali como tem aquele cadinho que faz o ouro, né? Ali tem o lugar de forjar o cidadão. Os movimentos sociais são o espaço e o lugar de luta para que os cidadãos exijam do Estado o reconhecimento de direitos que compõem a cidadania. Segundo a filósofa norte-americana Nancy Fraser, há uma distinção entre os dois tipos de lutas empreendidas pelos movimentos sociais. Uma luta por redistribuição e a luta por reconhecimento. É isso? Muito bem. E aí nós temos alguns, né, dos movimentos que buscam essa redistribuição ou esse reconhecimento. Aqui, no caso, nessa primeira imagem, nós temos aí a bandeira do LGBTQIA+, não é isso? É um movimento que tem aí a sua luta. Vamos ver, então, como é que se dá essa questão. Vamos lá? Depois nós temos aí aqui o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Aí lutam por quê? Por redistribuição de terra, né? Porque o Brasil é um país aí que não tem muito, né? Não distribui as suas terras de forma igualitária. Então, os movimentos que lutam para corrigir ou eliminar o que acreditam ser injustiças econômicas e sociais, né? No caso aí dos LGBTQIA+, os movimentos LGBT, etc. Lutas sindicais por melhores salários e condições de trabalho, luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que reivindicam reforma agrária, né, isto é, redistribuição de terras, né, distribuir as terras aí para quem não tem, e a luta por reconhecimento. Então, esse primeiro movimento é aquele de luta por justiça, né? E aqui é a luta por reconhecimento. Luta por redistribuição, e aqui é luta por reconhecimento. Nos movimentos que lutam por corrigir ou para eliminar injustiças culturais, como a humilhação, o desrespeito e a negação de direitos de pessoas de determinados grupos. Aí nós temos como exemplo o LGBTQIA+, né? Luta contra a homofobia e a favor da livre expressão sexual, do reconhecimento do casamento civil entre homossexuais e para que a sociedade os aceite como cidadãos que têm direitos a serem diferentes, desde que não prejudique outros cidadãos. Então, eles têm o seu direito aí garantido, não é isso? Então, assim a gente conclui, né, esse momento, falando aqui desses dois grupos, né, de movimento por redistribuição, segundo Nancy Fraser, né, e a luta por reconhecimento. Então, é um movimento que se deu, uma teoria, né, que se desenvolveu, que faz com que as pessoas busquem se colocar na sociedade a partir, né, da sua cidadania, do reconhecimento da sua cidadania e de se colocar como cidadão no espaço, no aqui e no agora. Não é isso? Muito bem, a gente fica por aqui, esperamos ter contribuído aí com vocês. E até uma próxima aula.